Minutos 9 e 11, Jornal da Manhã de volta com você aqui na Jovem Pan News. Bom, nós abrimos hoje o Jornal da Manhã trazendo uma reportagem especial sobre os 100 anos do Palácio Marcos Conder em Itajaí, um dos cartões postais da nossa cidade, que tem tudo a ver com a história da nossa cidade, que tem muita coisa envolvida, muita tradição, evidentemente, de Itajaí, também com o Museu Histórico, que foi instaurado por lá nos anos 80. Por isso que eu recebo aqui no estúdio o Lalo Bocchino, ele que é documentarista e está por aqui para conversar com a gente, porque o Palácio Marcos Conder, Lalo, vai ganhar um novo documentário em comemoração agora ao centenário. É isso aí? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo, né? Já vem há um tempo fazendo algumas pesquisas em relação a isso, umas conversas com o museu. Eu sempre tive uma relação com o Museu Histórico desde do período que eu cheguei em Itajaí. Cheguei em 2003, eu vim de Barra Velha. E eu sempre tive essa relação com o museu, porque a produtora, nós já iniciamos com documentários, né? E logo no ano seguinte que nós estávamos aqui, a gente já começou a entrar em pré-produção, em pesquisa sobre construção naval, Palácio Marcos Conder, Casa da Cultura, Segunda Guerra Mundial, foram temas que a gente encontrou aqui, que eram muito ricos, e o Palácio Marcos Conder, ele está desde o início, né, com nessa nossa jornada de pesquisa histórica sobre a cidade, sobre a região. E há 20 anos atrás, eu e meu pai, nós fizemos um documentário a respeito dos 80 anos. Dos 80 anos, sim. E foi exibido, foi um documentário muito celebrado, porque tinha um descendente da família Conder que veio a falecer no mesmo ano. Então, o documentário daí, ele se provou, né, logo no começo que nós chegamos aqui, como uma força de registro de memória oral, né, como um documento histórico, né? Sim. E nós infelizmente ele faleceu, né? Ele era o neto, ele era o Vitor Conder, do Marcos Conder, né? Era filho do Marcos Conder. E contou muito, e a gente abordou muito a história de como era Itajaí na década de 20, como estava o Brasil na década de 20, como era o mundo na década de 20. Foi um documentário que foi exibido ontem, né, na abertura das comemorações, né? Isso, e foi super bem recebido, e é um documentário de 20 anos, né? Então, nesse evento de ontem, a gente, né, eu tive ali oficializado que nós iríamos fazer a produção do documentário dos 100 anos. E falando do Palácio Marcos Conder, que a gente está vendo enquanto você fala aí, ele, claro, é um prédio que na época, lá quando ele foi construído, nos anos 20, né, Lalo, de 1921 a 1925, ele destoava da questão arquitetônica, né, muito inspirado aí no estilo da Europa, e enfim. E hoje ainda chama atenção, né, por esse ponto histórico aí da cidade de Itajaí, né? E tem muita história carregada, evidentemente envolvida, né? Pessoas não têm às vezes a dimensão do tamanho dessa construção e também do Museu Histórico, dos itens aí que ajudam a explicar a história de Itajaí, né? Tem a construção em si, ela já é, né, um patrimônio material da cidade e é um dos símbolos da cidade, né? Ao lado da Casa da Cultura, né, na Rua do Comércio, que a Arcílio Luz era chamada. Na época, foi um marco para a cidade, e a gente liga muito a figura do Marcos Conder, né, porque ele era o prefeito, ele ficou anos. 15 anos, é o segundo prefeito há mais tempo a comandar Itajaí, comerciante, né? Ele fez rodar muito a roda para abrir para as exportações, né, madeira, né, atingiu o ápice na década de 50, então foi alavancado ali nessa gestão. E trouxe dinheiro para a cidade, né? Exato. Só que era uma cidade, como os antigos diziam, uma cidade de ruas de macadâmia, na Rua do Comércio, que é Arcílio Luz, e as pessoas descalças, não a gente não consegue, recurso. A gente não consegue visualizar como era Itajaí nesse tempo, né? É isso que daí, esse documentário dos 100 anos, fiquei muito feliz, né, da Fundação Genésio Miranda Lins me chamar, porque eu estou atualmente lecionando também na universidade, e a minha pesquisa está entrando de cabeça na inteligência artificial. E eu já tenho um projeto, então eu sou duplamente feliz que eu vou executar 2 documentários depois de muito tempo pela Pangeia sobre Itajaí. Sim.
Eu tenho feito projetos mais estaduais com a minha produtora. Eu trabalho numa outra produtora atualmente, desde 2019 na Rock7. Mas a questão de retornar os documentários de Itajaí utilizando um recurso super novo, inédito, que é a inteligência artificial, para dar vida às fotografias antigas. Então, como documentarista, eu tenho um acervo de fotografia que eu sempre trabalhei da cidade. Sim. Só que eu posso usar ela hoje com uma maneira totalmente diferente. E que seria... porque assim, são fotos que a gente conhece do São arquivo clássicas, público, clássicas, fotos que são... que a gente utilizou na nossa, na nossa reportagem especial. Mundo, é sempre as mesmas. Que a gente, a gente vê de sempre, né? Porque era raro, que é o né? que Não se é um tinha os negócio, registros. Não é como hoje que você sai com o celular, aí você faz, né? Sim. Mas com a inteligência artificial a gente consegue visualizar e muitas coisas que podem pintar nesse documentário, muito. Né? Assim, a própria inteligência artificial está fazendo uma grande revolução, acho que é o assunto do momento. E eu, como documentarista, estou trazendo essa questão à tona. Vai ter um grande festival de cinema na Univale no começo de novembro, e está em Adorada. E eu entro com uma palestra sobre isso. Mas é um tema que eu gosto muito, e enxergar a cidade através das fotografias antigas é uma coisa. Você enxergar a cidade através das fotografias antigas animadas, Exato. Cara, eu tô fazendo uns testes. É mesmo? Porque assim, tem toda uma questão ética também de você modificar ou não a foto. Sim. Mas já com um prompt mais neutro, você consegue pegar as fotografias e não alterar os elementos. Mas colocar movimento. Então, com esses documentários, as pessoas vão enxergar a cidade de uma outra maneira, que era bidimensional, e agora a gente vai ser... Então, são 2 projetos novos que eu estou fazendo. Um chama Cidades Codificadas, e o outro é o documentário sobre 100 anos do museu. Claro que vai ter a linguagem documental dos filmes, né? Mas eles vão trazer um novo elemento, né, que eu também nunca utilizei. Então, pela primeira vez, o uso de inteligência artificial tanto para restauro quanto para animação das imagens antigas, certo? Porque a gente vê os documentários, eles têm uma forma muito, eu diria, convencional, né? Aquela foto, aquele planinho com o microfone lapela, né? E o 3x4 e assim por diante. Então, a inteligência artificial vai permitir. A gente consegue, quem está ouvindo, está assistindo a gente, né, de você visualizar a imagem, por exemplo, da antiga Rua da Matriz, que era o antigo nome da Rua Ercílio Luz, com um efeito tridimensional, quem sabe com as pessoas caminhando, com movimento. A própria construção do palácio, foi bem registrado a construção do Palácio Marcos Conder. E os patrimônios, né? O outro documentário que eu vou fazer chama Cidades Codificadas, que ele fala sobre o patrimônio. Então, os 2 documentários são meio que tipo o mesmo assunto, que é patrimônio material da cidade. Né? Só que o Palácio Marcos Conder, ele esse ano completa 100 anos. Então, claro que foi um projeto que começou antes da década de 20, mas ele foi inaugurado em 25. Então, o Palácio Marcos Conder tem um peso super importante, mas Itajaí tem uma questão de patrimônio material bem interessante. E, claro, com o tempo que a gente vive hoje, né, ainda mais Itajaí sendo um dos locais, né, desse boom imobiliário, a tendência é sempre o patrimônio ser esquecido ou ser colocado no chão para que dê lugar para novos empreendimentos. Para modernidade, né? Algumas verticalização, pessoas até né? concordam com isso. Mas o documentário, ele faz com que você dê a importância devida, né, ajude a dar a importância devida para o patrimônio material, que é tão importante, que é o que dá identidade para a gente, né? Exato. A história é a nossa identidade. Então, o documentário, ele é um registro histórico também, e eu sou muito feliz de ter tido a sorte de poder ter essa profissão, né? Então, eu sou jornalista. Sim. Mas eu me considero documentarista. Documentarista, em primeiro, né? Porque tem todo um capricho, um cuidado, uma preparação que é diferente, que o documentário exige, né? Ele permite você ter uma pesquisa mais aprofundada e exato. ter um tempo também maior de exibição, né, nas janelas. Sim. Então, isso faz com que ele fique um conteúdo diferente de uma reportagem, né? Do factual, que é o nosso aqui. Hoje a Renal Timitosa acordou travada, você vai lá, faz, já coloca no ar e deu. E é assim. E não deixa de ser um registro histórico, assim como os jornais, né? Como as fotografias, são registros históricos.
Mas o documentário, ele, na verdade, ele reúne esses documentos, os factuais, e produzem a narrativa de um tempo, de um lugar, de uma pessoa, enfim. É uma profissão muito, muito gostosa de ter, né? De você estar em contato e poder registrar a memória oral. Eu falo isso há muito tempo. Já fazem mais de 20 anos que eu faço documentário. O registro da memória oral é inestimável, porque às vezes um fato, ou uma perspectiva de alguma coisa que aconteceu, ele vai acabar com a morte da pessoa. Sim, sim. Então você registrar aquilo para que outras gerações vejam é algo imprescindível para a gente se construir, para a gente entender e para a gente até valorizar, né? A nossa cidade, o bairro que a gente vive, né? O estado, enfim. Esse reconhecimento do passado é o que nos faz hoje o que nós somos, né? Exatamente. E daqui para frente, Lalo, até quando essa produção ela vai seguir e quando que as pessoas terão acesso? Acredito que todo mundo vai ficar bem ansioso para essa visão diferente, não só do Palácio Marcos Conder, mas de Itajaí com todos esses recursos tecnológicos, hein? Quando é que a gente vai ter esse documentário finalizado e pronto aí? Sim, o evento foi no dia 22, Isso, né? 22 de outubro. 22 de outubro de 2025, daí ele foi exibido daí o documentário sobre os 80 anos, que eu fiz com meu pai há 20 anos atrás. E então a proposta é que no dia 22 de outubro de 2026 seja exibido o documentário daí dos 100 anos. A sessão foi bem cheia, né? A gente teve nessa semana. Muita gente, acho que eu nunca vi tanta gente no museu. Exatamente, que legal. E daí talvez a gente faça na parte externa. Ah, legal. A exibição do filme. A exibição do filme. E fazer um evento grande, né? Vai ter também, já posso adiantar que vai ter algumas interações, né, com atores. E a gente vai fazer um evento diferente, né, um pouco diferente do que foi ali. Mas para comemorar daí, né, com todo esse novo documentário e esse novo registro histórico aqui da cidade. Lalo, obrigado pelo papo, parabéns pelo trabalho e por registrar a história de Itajaí, né? Hoje a gente tem, e eu sempre gostei muito dessa questão documental, dessa questão de registrar, de ter os registros, acesso aos registros da história. Hoje é tudo muito mais fácil, né? Hoje com o celular a gente consegue fazer um registro que vai ser acessado daqui 10, 30, 50 anos, né? Agora valorizar isso que é tão difícil, né? De conseguir, de buscar essas fontes, esses materiais, precisa ser valorizado, cara. Parabéns. Obrigado pela oportunidade e espero estar aqui daqui um ano para falar sobre o filme. Quem sabe até durante a produção, viu? Pode mandar um spoiler pra gente aqui que a gente exibe também. Obrigado, Lalo. Convite. Tá aí o Lalo Bocchino, documentarista, batendo esse papo muito legal sobre esse documentário especial dos 100 anos do Palácio Marcos Conder em Itajaí.